Comparativo de igualdade. Então, nós temos aqui a nossa fórmula que é as na frente do adjetivo e as depois do adjetivo. Esse primeiro as significa tão e o segundo as quanto. Quando eu digo Mark is as intelligent as his brother, significa dizer Mark é tão inteligente quanto seu irmão. Então, eu tenho aqui um grau do adjetivo inteligente no grau de igualdade. Mark e seu irmão os dois são bonitos, os dois são inteligentes, não tem um mais inteligente do que o outro, certo? Então, é um grau de igualdade. I am as tall as my father. Significa eu sou tão alta quanto meu pai. Então, toda vez que eu quiser fazer um grau de igualdade com adjetivos, eu vou usar as antes do adjetivo e depois outro as, que significa tão quanto. E não importa o tamanho do adjetivo. Veja que tall é um adjetivo monossilábico, é um adjetivo curtinho, enquanto intelligent é um adjetivo mais longo. Não tem problema. A forma de fazer é igual para tanto um quanto o outro caso, ok? Bom, aí vocês têm, no módulo que eu enviei para vocês têm uma nota explicando, né, que essa regra serve para fazer o comparativo de igualdade de qualquer adjetivo sem exceção. Quando a oração for negativa, podemos substituir o primeiro as por so. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser negar essa frase, aí veja que as duas frases elas têm verbo to be. Isso é uma oração simples do verbo to be, ok? É um tempo simples do to be. Se eu quiser negar to be, eu uso not depois do verbo to be. É assim que a gente nega uma frase com o verbo to be. Então, a negativa dessa frase seria I am not, eu acrescentaria o not aqui, I am not as tall as my father. Ou seja, eu não sou tão alta quanto meu pai. Aí, o que acontece? Eu vou desigualar, né? Se eu estou dizendo que eu não sou tão alta quanto meu pai, significa que meu pai é mais alto que eu. Então, eu formo uma desigualdade. E aí, quando a frase for negativa, eu posso substituir esse primeiro as por so. É o que está escrito aqui, certo? I am not so tall as my father. Ok? Aí nós temos, então, já que eu falei da desigualdade, a desigualdade, na verdade, ela acaba sendo um grau comparativo de inferioridade, que é o que nós temos agora aqui a seguir, esse grau de inferioridade. Então, como é feito o grau de inferioridade? Bom, aí agora você não vai usar mais as nem than, ou nem o outro as, você vai usar less, o adjetivo continua centralizado e a outra palavrinha que nós vamos usar é than. O less significa menos e than pode ser que ou do que, tá? Então, no caso aqui, Peggy is less hungry than her cousin. Hungry é o adjetivo que significa faminto, né? Então, Peggy está menos faminta ou com menos fome que sua prima, tá? E no outro exemplo, the subject is less important than the previous. E aí, nós temos esse assunto é menos importante que o anterior. Esse one, como um pronome substantivo, se referindo a assunto, certo? Então, está dizendo que esse assunto é menos importante que o assunto anterior. Então, para não repetir a palavra assunto, a gente bota o pronome substantivo, que substitui subject, e está dizendo que esse é menos importante que o anterior, ok? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um grau de inferioridade com esse uso do less mais than, tá? Mas eu também posso fazer um grau de inferioridade, como eu me referi aqui em cima, usando a negativa da frase. Então, por exemplo, orações, vocês têm aqui orações no comparativo de inferioridade, tem o mesmo sentido daquelas do comparativo de igualdade na forma negativa. Vamos ver então se é verdade isso, essa afirmação. Olha o exemplo aqui. English
is less difficult than German. Eu tenho que inglês é menos difícil que alemão, né? E tenho também com o comparativo de igualdade, que é o de lá de cima, na forma negativa, negando a frase, que aí eu tanto posso usar as na frente, como eu posso usar so quando ele estiver negando a frase. Então, inglês não é tão difícil quanto alemão. Ora, se inglês não é tão difícil quanto alemão, significa que inglês é menos difícil que o alemão. Então, não é a mesma informação? É a mesma informação. Se ele não é tão difícil, significa que alemão é mais difícil. Ou seja, ou inglês é menos difícil. Então, eles passam a mesma informação. E aí, o que acontece? A maneira mais usada para uma desigualdade ou para um grau de inferioridade, como você queira chamar, é usar essa formazinha aqui, ó, negando a própria frase e trabalhando com a desigualdade. É a maneira mais usada. Mas essa aqui não está errada, não. Está correta também e vocês precisam conhecer, certo? Bom, eu vou parar por aqui, fazer um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo.